Atenção, galera do canal, eu tô trazendo aqui o pós-jogo do Vasco, da derrota do Vasco em casa contra o São Paulo. Um jogo que foi um jogo pegado, um jogo que foi lá e cá. Tô trazendo aqui o pós-jogo da ESPN, todos os créditos da ESPN. E dê uma força aí no canal, se inscreva no canal, deixa o like e vamos com os comentários. Aí, linha de passe chegando, hein? 2-0, vitória do São Paulo em São Januário. Vitória seguida do São Paulo que dá aquela encostada lá no G6. E é importante porque a gente está sempre falando, eu sei que é repetitivo, né, Jean? Mas vamos lá, né? Haja desfalque nesse São Paulo, hein? Hoje já não pôde contar com o Luciano, com o Mike, além de todos aqueles desfalques que a gente já conhece. E o Lucas fazendo sua terceira partida em sequência aí pelo Tricolor. Vitória para embalar, para dar moral. Mas a sequência a gente fala daqui a pouco, o que vem pela frente, né? Pois tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é uma vitória gigante por vários motivos, né? É uma vitória gigante porque é num confronto direto contra um Vasco que tinha vencido 6 dos últimos 7 jogos e a única exceção era o jogo fora de casa contra o líder do campeonato. De resto, o Vasco tinha vencido todas. Então, o São Paulo vence esse jogo contra esse time num grande momento, fora de casa. Eu não acho que o Vasco jogou mal, eu tô vendo alguns torcedores reclamarem das ideias do Diniz ali, mas eu não acho que o Vasco tenha feito uma partida ruim. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer, com os 12 desfalques, mas que também já não é nenhuma novidade para o São Paulo, ele está sempre com essa média de desfalques, né? Sempre tem uns desfalques novos, né? Por cartão, varia de 9 a 14 os desfalques do São Paulo por jogo no Campeonato Brasileiro, é um negócio impressionante e assim é muito importante para a tabela, né? Porque você falava em G6, acho que já nem existe mais o termo G6, né, William? Agora é G7. É G7, verdade. Com a confirmação da final entre Flamengo e Palmeiras, a gente já fala em G7, ou seja, o São Paulo ficou a uma posição da posição de Libertadores e mais. Hoje o São Paulo está na 8ª colocação. Se o São Paulo terminar na 8ª colocação, muito provavelmente é porque o Fluminense ou o Vasco estarão na 7ª colocação, o Cruzeiro certamente estará lá em cima. Então, o 8º lugar para o São Paulo também tem uma grande possibilidade de render vaga na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, essa vitória é gigante do ponto de vista da tabela, da disputa aí por uma 7ª colocação, que garantiria a vaga na Libertadores, ou mesmo por uma 8ª colocação, que pode garantir a vaga na Libertadores. Não era fácil e o São Paulo conseguiu vencer. Continha boa que você fez aí, Jean, porque é verdade, Palmeiras e Flamengo não vão descer tanto assim na tabela e um dos dois vai ganhar a Libertadores, já estão os dois na final. Então o G7 ele já existe, pronto, já tem a 7ª colocação. Isso. Se a gente pensar em G7, São Paulo está a 3 pontos, aí tá quase todo mundo com o mesmo número de jogos agora, as coisas estão se ajustando, né, aos pouquinhos. Então estão faltando 3 pontos aí para o São Paulo colar no Fluminense no G7. E essa conta do G8 também é muito boa, porque a gente está falando de semifinal de Copa do Brasil que vai rolar em dezembro. O Cruzeiro está lá, é o 3º, o Fluminense está lá, é o 7º, e até o Vasco que está atrás do São Paulo está lá também, né? Se o Vasco passa o São Paulo. Enfim. E já com o Brasileirão definido. E já com o Brasileirão definido. Então o São Paulo abre bem a possibilidade, eu falei em G6, até pensando ali, de repente, até em vaga direta, né? Porque aí o São Paulo a gente está falando agora de uma pré-Libertadores para o São Paulo, que já seria muito bom, mediante o ano que o São Paulo teve, mas ele pode até sonhar com uma vaga direta, porque a diferença está pequena. E vamos combinar que o Botafogo está rateando bastante, né, Elton? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite você, William, companheiros fãs de esportes. Lembrar que no ano passado o São Paulo foi 6º e foi para a fase de grupos. É isso. Então aconteceu isso na temporada passada também. Começou um jogo que parecia uma vitória culposa do São Paulo, mas depois se transformou numa vitória mesmo de um time que jogou melhor, né? Segundo tempo... o primeiro tempo parecia ali que o São Paulo não queria ganhar o jogo. E até o pênalti acontecer, existia até um Vasco melhor na partida, apesar de algumas defesas do Léo Jardim no primeiro tempo. Mas eu acho que no segundo tempo, até pelo fato do Vasco se expor um pouco mais na tentativa do empate, o São Paulo conseguiu controlar muito bem o jogo e conseguiu fazer 2-0 no final, na bela jogada do Ferreirinha, né? E o Luiz Gustavo, tempo afastado, um cara experiente, até um gol merecido, né? Pela resiliência dele, conseguiu fazer 2-0. Mas eu acho até que tem sido um resumo do São Paulo nessa temporada, e eu não estou só classificando o Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo disputou Libertadores, acabou ficando no meio do caminho, Copa do Brasil também, de um time que tem se reinventado de uma maneira forçada, né? Por conta dos desfalques.
E isso aconteceu com o Zubeldia durante uma parte da temporada e eu acho que tem acontecido também com o Hernan Crespo nesse trecho do Campeonato Brasileiro, né, que hoje é a única prioridade do São Paulo. Mas como o Campeonato Brasileiro dá muitos presentes, porque o campeonato que dá presente para clube, né? Porque o 15º pode ir para a Sul-Americana, por exemplo. Já que o G6 virou G7, a Sul-Americana também, o G12 virou G13, né? Pois é, aí também vai abrindo para todo mundo. Vai abrindo Daqui a vaga pouco para o todo primeiro mundo. rebaixado belisca uma vaga. O fato é que o São Paulo vai encaminhando uma classificação para uma competição internacional na próxima temporada, que pode ser a Libertadores, justamente por ter vencido um confronto direto, já que esse bolo é gigantesco, cada jogo passa a ser um confronto direto numa busca por uma competição internacional. E vencer o Vasco, que vinha num viés de alta, né, um time que vem muito bem no campeonato e encontrou uma identidade, acaba sendo muito mais a vitória do resultado e da superação do que necessariamente do desempenho do São Paulo, apesar de eu achar que o São Paulo foi melhor depois que fez o primeiro gol, né? Até pela exposição do Vasco na partida e fazendo com que o São Paulo aproveitasse bem esses espaços no segundo tempo. Segundo tempo inteligente do São Paulo. Acho que até as chances no segundo tempo, né, Calçado, se a gente parar para pensar, a gente está vendo o lance aí do primeiro tempo, teve bola na trave, teve chance do Ryan também, até o pênalti do Lucas, que já foi nos acréscimos. Mas, para a gente parar e analisar o segundo tempo, muitas chances do Vasco, sim, mas talvez as mais agudas, até pelo espaço que o Vasco proporcionou, as mais agudas, as mais perigosas do São Paulo, né? Tudo bem, Calçado? Olá, William, companheiros. Boa noite para você que nos assiste, porque tem dois Vascos atualmente, né? Tem o Vasco com Verratti e o Vasco sem Verratti. Sim. Porque o Diniz, funcionando esses últimos jogos, e é um momento... A gente não pode dizer que o momento tenha mudado em função de uma derrota. Vamos aguardar o desdobramento disso. Mas era um momento, talvez, sem dúvida alguma, o melhor do Vasco. Com o Diniz encontrando uma outra forma de jogar. Havia toda uma dependência do Verratti, porque ele molda o time. Tanto que, no primeiro tempo, sem o Verratti, o time cruzou 11 bolas. No segundo tempo, ele entra aos 13, o Vasco foi para 33 cruzamentos. De 11 para 33, ou seja, 11 no primeiro tempo, 22 no segundo. É claro, o tempo vai passando e aí o cruzamento se torna uma alternativa, né? Uma alternativa. E quando entra o Verratti, ele é uma necessidade, quase uma obrigação, porque é como você aproveita o jogo. Então, é um Vasco que com a bola mais rente ao gramado, um Vasco com a bola mais alta. E o Diniz coloca o Ryan por dentro, o Nuno aberto, tem o Coutinho, quando tem o Coutinho, realmente você tem uma outra forma de lidar com a bola no meio de campo e de abastecer esses jogadores. Realmente fica estranho ter o Coutinho para apenas fazer a bola chegar no lado para cruzar para o Verratti. Então o Vasco fica entre essas formas de jogar. Mas tem um momento que precisa do Verratti, né? Agora, o Vasco fez um péssimo jogo. O pênalti, sim. Existem momentos nos jogos que eles são momentos determinantes para o resultado da partida. Obviamente é um pênalti. Isso aí não precisa contar para ninguém como segredo. O pênalti existe, não é que era um São Paulo seguro, equilibrado, tranquilo, né, pressionando o Vasco. O Vasco finalizou inúmeras vezes. O Vasco foi para, deixa eu ver a quantidade de finalizações aqui, 25 finalizações. Exato. 25. Só que o São Paulo acertou o dobro de vezes, chutando menos da metade. Isso que eu falei, a questão do segundo tempo, mais agudo. A gente viu nos lances ali, tem mais do Vasco, mas os lances do São Paulo